Imaginem por um momento. Vocês estão numa igreja. O pastor no púlpito não fala apenas de salvação. Ele oferece algo muito mais tentador: multiplicar o dinheiro de vocês. Depositem aqui na nossa instituição financeira. Ele diz com a voz firme: Deus vai abençoar seus investimentos. Parece absurdo, pois isso realmente aconteceu no Brasil dos anos 90. E o nome por trás dessa história vai chocar vocês. A história de hoje é sobre o casal Estevão e Sônia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer em Cristo. Mas atenção, porque essa não é uma história comum sobre fé. É a história de como uma igreja se transformou no maior esquema financeiro religioso da história brasileira. Outubro de 2007. Aeroporto Internacional de Miami. Estevão Hernandes, o poderoso líder religioso, caminha em direção à imigração americana. Na bagagem dele, algo que mudaria tudo. Os agentes da alfândega encontram US$ 56.000 não declarados. Dinheiro vivo, escondido. Mas essa prisão em Miami é apenas a ponta do iceberg de um esquema que durou mais de uma década. Um esquema que envolveu milhões de reais, milhares de fiéis. E uma pergunta que até hoje assombra o Brasil: como uma igreja conseguiu funcionar como banco? Porque a verdade sobre o Banco da Fé da Renascer vai muito além do que vocês imaginam. E quando eu contar os detalhes, vocês não vão acreditar no que ouviram. Para entender essa história, precisamos voltar ao começo. Ano de 1986. São Paulo fervilha com o crescimento das igrejas neopentecostais. É nesse cenário que surge Estevão Hernandes. Estevão não era um pastor qualquer. Formado em administração de empresas, ele tinha uma visão muito clara: misturar fé com negócios. E Sônia, sua esposa, compartilhava dessa mesma ambição. Juntos, eles fundaram a Igreja Renascer em Cristo numa pequena sala no bairro de Moema. Mas prestem atenção neste detalhe. Desde o primeiro dia, a Renascer foi diferente. Enquanto outras igrejas pediam dízimos e ofertas, os Hernandes falavam em sociedade com Deus. Eles prometiam que os fiéis não eram apenas doadores. Eram investidores no reino de Deus. Deus quer que vocês sejam prósperos, pregava Estevão nos primeiros cultos. E nós vamos mostrar como fazer isso acontecer. As palavras dele ecoavam pela pequena congregação, mas poucos imaginavam o que viria pela frente. A igreja crescia rapidamente. Em 5 anos, já tinha 10.000 membros. Em 10 anos, mais de 100.000 fiéis espalhados pelo país. E junto com esse crescimento, surgiu algo inédito no Brasil. Uma igreja que funcionava como instituição financeira. Os Hernandes criaram o que chamaram de Banco da Fé. Não era um banco registrado no Banco Central, claro. Era algo muito mais perigoso. Uma instituição que captava dinheiro dos fiéis, prometendo rendimentos abençoados por Deus. Como funcionava? Era simples e genial ao mesmo tempo. Os membros depositavam suas economias na igreja. Em troca, recebiam certificados de investimento espiritual, com promessas de retornos de até 20% ao mês. 20%, quando a caderneta de poupança rendia 2%. E sabem qual era o argumento? Deus multiplica o dinheiro de quem tem fé. Quem questionasse os rendimentos estava questionando a própria fé. O sistema funcionava como um relógio suíço. Todos os domingos, durante os cultos, Estevão subia ao púlpito com os famosos certificados dourados. Eram papéis dourados, com o símbolo da igreja, que representavam os investimentos dos fiéis. Irmãos, vejam quantos de vocês foram abençoados esta semana, ele dizia, balançando os certificados no ar. Dona Maria investiu R$ 5.000 e já recebeu 1.000 de retorno. Irmão João colocou 10.000 e Deus devolveu 2.000 em apenas um mês. Os depoimentos pipocavam pelo templo.
pessoa após pessoa subia ao microfone para testemunhar sobre os milagres financeiros. E a multidão aplaudia, empolgada. Quem não gostaria de multiplicar o dinheiro com a bênção divina? Mas aqui está o primeiro sinal de alerta que ninguém percebeu na época. Os investidores bem-sucedidos eram sempre os mesmos, as mesmas faces, os mesmos nomes, semana após semana. Era como se apenas um grupo seleto fosse realmente abençoado. A verdade? Esses depoimentos eram teatrais. A igreja pagava essas pessoas para dar testemunhos falsos. O objetivo era criar uma atmosfera de sucesso que atraísse novos investidores. Era um esquema de pirâmide disfarçado de milagre religioso. E funcionava magnificamente bem. A cada mês, mais pessoas depositavam suas economias no banco da fé. Aposentados entregavam suas reservas inteiras. Famílias vendiam casas para investir na igreja. Comerciantes fechavam seus negócios para se tornar sócios de Deus. Por trás dessa operação, os Hernandes construíam um império, não apenas religioso, mas financeiro. Eles compraram rádios, televisões, imóveis de luxo. Estevão passou a andar de helicóptero e usar ternos de grifes italianas. Sônia ostentava joias caríssimas nos cultos. E quando alguém questionava o luxo do casal, a resposta era sempre a mesma: Deus abençoa quem tem fé. Nosso sucesso é a prova de que estamos no caminho certo. Mas nem tudo eram flores nesse paraíso financeiro religioso. E os problemas estavam apenas começando. 1995. 9 anos após a fundação da igreja, os primeiros rachaduras começaram a aparecer na fachada dourada do Banco da Fé. E essas rachaduras tinham nome e sobrenome. José Carlos, um dos primeiros investidores da Renascer, procurou Estevão após um culto. Há 6 meses, ele havia investido R$ 20.000, toda a sua indenização trabalhista. Segundo os cálculos da igreja, já deveria ter recebido quase 12.000 de retorno. Pastor, quando vou receber meu dinheiro? Perguntou José Carlos nervoso. A resposta de Estevão foi rápida. Irmão, você está duvidando da providência divina? Deus tem o tempo dele. Continue orando e contribuindo que a bênção virá. José Carlos saiu daquele encontro com uma sensação estranha. Pela primeira vez, começou a questionar se estava mesmo investindo ou apenas doando seu dinheiro. E ele não estava sozinho nessa dúvida. Nos bastidores da igreja, outros investidores começavam a murmurar. Dona Neuza, que havia entregado suas economias de uma vida inteira, estava há 8 meses sem receber um centavo. Senhor Antônio, que vendeu seu sítio para investir na igreja, começava a desesperar. Mas aqui está o mais impressionante. Quando esses fiéis tentavam questionar a situação, eram imediatamente isolados pela comunidade. Outros membros da igreja os tratavam como pessoas sem fé, que estavam atrapalhando a obra de Deus. Os Hernandes tinham criado um sistema psicológico perfeito. Quem questionasse os investimentos era automaticamente rotulado como fraco na fé. E numa comunidade religiosa, esse rótulo era devastador. Enquanto isso, o casal continuava ostentando. Compraram uma mansão no Morumbi, avaliada em R$ 2 milhões. Estevão adquiriu uma frota de carros importados. Sônia passou a usar roupas de grifes internacionais nos cultos, sempre justificando: Deus quer que seus filhos tenham o melhor. Mas o mais chocante estava por vir. Porque em 1997, aconteceu algo que mudou completamente o rumo dessa história. A Receita Federal bateu à porta da Igreja Renascer pela primeira vez. 17 de junho de 1997, 8 horas da manhã. 12 auditores fiscais da Receita Federal invadiram simultaneamente 3 endereços: a sede da Igreja Renascer, a Casa dos Hernandes e o escritório administrativo da instituição. O motivo?
uma denúncia anônima sobre movimentação financeira suspeita. Alguém havia enviado ao governo federal uma lista detalhada das operações do Banco da Fé. E essa lista era explosiva. Durante a operação, os fiscais encontraram documentos que comprovavam a existência de contas bancárias não declaradas, movimentação de milhões de reais sem registro fiscal e, pasmem, contratos de empréstimo com juros abusivos entre a igreja e os próprios fiéis. Mas o mais chocante foi descobrir que o tal Banco da Fé funcionava de forma completamente irregular. Os Hernandes captavam recursos públicos sem autorização do Banco Central, emitiam títulos financeiros sem respaldo legal e prometiam rendimentos impossíveis de serem cumpridos. O auditor-chefe da operação, Dr. Roberto Mendes, ficou impressionado com a descoberta. Em entrevista posterior, ele disse: "Em 30 anos de carreira, nunca havia visto um esquema tão sofisticado. Eles usavam a fé das pessoas como garantia para transações financeiras ilegais." Estevão foi convocado para depor na Receita Federal. Sua defesa? "Somos uma igreja, não uma instituição financeira. Os fiéis fazem ofertas espontâneas e Deus os abençoa de volta." Mas os documentos provavam o contrário. Havia recibos organizados por valores, planilhas de rendimentos calculados matematicamente e até mesmo uma lista de investidores prioritários, pessoas que recebiam retornos maiores para manter a credibilidade do esquema. A partir daquela investigação, outros órgãos começaram a se interessar pela Renascer. O Ministério Público abriu um inquérito criminal. O Banco Central iniciou uma sindicância. A Polícia Federal passou a monitorar as atividades da igreja. Mas Estevão e Sônia não se intimidaram. Na verdade, fizeram exatamente o contrário. Convocaram uma coletiva de imprensa e declararam que estavam sendo perseguidos por pregar a prosperidade. Transformaram a investigação em martírio religioso. E sabem o que aconteceu? A estratégia funcionou. Milhares de fiéis se mobilizaram em defesa do casal. Fizeram vigílias, jejuns coletivos e campanhas de arrecadação para pagar os advogados dos pastores. O Banco da Fé não apenas sobreviveu à primeira investigação, ele cresceu ainda mais. Ano 2000. O novo milênio chegava e os Hernandes decidiram expandir seus negócios para além das fronteiras brasileiras. Se o Banco da Fé dava certo aqui, por que não levar a bênção para outros países? A primeira filial internacional da Renascer foi aberta em Miami. A escolha não foi casual. Miami concentrava milhares de brasileiros com poder aquisitivo alto. Era o público perfeito para o esquema dos Hernandes. Mas abrir uma igreja nos Estados Unidos exigia uma estrutura financeira complexa. E foi aí que o casal cometeu os primeiros erros que os levariam à ruína anos depois. Para movimentar dinheiro entre o Brasil e os Estados Unidos, os Hernandes criaram um sistema de offshores, empresas fantasmas, registradas em paraísos fiscais. Oficialmente, essas empresas prestavam serviços de consultoria religiosa para a Igreja brasileira. Na prática, eram usadas para lavar dinheiro e sonegar impostos. O esquema funcionava assim: o dinheiro dos fiéis brasileiros era enviado para essas empresas no exterior. Essas empresas prestavam serviços para a filial americana. E a filial americana enviava o dinheiro de volta para o Brasil como investimento estrangeiro. Dessa forma, milhões de reais circulavam pelo mundo sem passar pelo controle fiscal brasileiro. Era genial e completamente ilegal. Durante 3 anos, esse sistema funcionou perfeitamente. A Renascer americana crescia, atraindo brasileiros expatriados que investiam suas economias no Banco da Fé Internacional. Os rendimentos prometidos eram ainda maiores, até 30% ao mês. Mas em 2003, algo mudou. O governo americano, após os ataques do 11 de setembro, criou leis muito rígidas para monitorar transferências internacionais de dinheiro.
Todas as transações financeiras suspeitas passaram a ser investigadas pelo FBI. E o movimento financeiro da Igreja Renascer definitivamente era suspeito. A primeira autuação veio do Internal Revenue Service, o equivalente à nossa Receita Federal. A Igreja Americana não havia declarado corretamente suas receitas. A multa foi de $800.000, mas isso era apenas o começo, porque as autoridades americanas descobriram algo muito mais grave: indícios de lavagem de dinheiro internacional. E quando o FBI começou a investigar, os Hernandes perceberam que estavam em sérios problemas. 2004 foi o ano em que tudo começou a ruir para os Hernandes. E o primeiro sinal veio de onde eles menos esperavam, dos próprios fiéis. Dona Mercedes, uma aposentada de 80 anos, havia investido sua aposentadoria inteira no Banco da Fé em 2001. Segundo os cálculos da igreja, ela já deveria ter recebido mais de R$100.000 de retorno. Mas havia 2 anos que não via um centavo. Desesperada, ela procurou um advogado e descobriu algo chocante. Legalmente, ela não havia feito um investimento. Ela havia feito uma doação. Os famosos certificados dourados não tinham validade jurídica alguma. O advogado de Dona Mercedes, Dr. Paulo Reis, decidiu investigar mais fundo. E o que encontrou foi devastador. Mais de 2.000 fiéis estavam na mesma situação. Haviam entregado suas economias para a igreja e nunca receberam os retornos prometidos. Em setembro de 2004, Dr. Paulo entrou com a primeira ação civil pública contra a Igreja Renascer. O processo acusava o casal Hernandes de estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Mas a reação dos pastores foi surpreendente. Em vez de se defender legalmente, eles partiram para o ataque emocional. Convocaram um culto especial onde declararam que estavam sendo atacados pelo diabo através do sistema judiciário. Irmãos, Satanás está tentando destruir nossa obra, bradava Estevão do púlpito. Ele está usando advogados sem fé para nos perseguir, mas Deus é maior. A multidão explodia em aplausos e gritos de "Aleluia!". A estratégia funcionou parcialmente. Muitos fiéis se mobilizaram para defender os pastores, mas outros começaram a fazer contas, e as contas não fechavam. Se a igreja tinha mais de 100.000 membros, e se pelo menos metade havia investido no Banco da Fé, onde estavam os 50.000 milionários que deveriam existir? A resposta era cruel. Não existiam. O Banco da Fé era um esquema de pirâmide clássico. Os primeiros investidores recebiam dinheiro dos últimos. E quando o fluxo de novos investidores diminuía, o sistema colapsava. E em 2005, o colapso finalmente aconteceu. A igreja parou de pagar qualquer tipo de retorno aos investidores. Milhares de fiéis perderam suas economias da noite para o dia. A casa de cartas do Banco da Fé havia desabado. Mas o pior ainda estava por vir. 9 de janeiro de 2007. Aeroporto Internacional de Miami. Estevão Hernandes desembarca do voo vindo de São Paulo para mais uma de suas viagens aos Estados Unidos. Rotina que ele fazia mensalmente há anos. Mas desta vez seria diferente. Ao passar pela alfândega, Estevão foi selecionado para uma inspeção de rotina. O que os agentes americanos encontraram em sua bagagem mudou completamente o rumo dessa história. $56.000 em espécie, não declarados. Nos Estados Unidos, é crime não declarar quantias acima de $10.000. Estevão foi imediatamente preso e algemado no próprio aeroporto. Mas o dinheiro não declarado era apenas a ponta do iceberg. Durante o interrogatório, os agentes federais americanos descobriram que Estevão carregava consigo uma lista de contas bancárias em paraísos fiscais, documentos de empresas offshore e comprovantes de transferências internacionais suspeitas. A investigação que se seguiu revelou um esquema internacional de lavagem de dinheiro
que impressionou até mesmo os experientes agentes federais americanos. Durante 5 anos, os Hernandes haviam movimentado mais de 10 milhões de dólares através de contas fantasmas no exterior. O dinheiro seguia sempre o mesmo roteiro. Saía do Brasil, através de empresas de fachada, passava por bancos nas Ilhas Cayman, circulava por contas na Suíça e retornava aos Estados Unidos como investimento estrangeiro limpo. Estevão passou 42 dias na prisão federal de Miami. Durante esse período, sua situação no Brasil também se complicou drasticamente. A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar as atividades financeiras da Igreja Renascer. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão simultâneos. Na sede da igreja, os policiais encontraram arquivos detalhados do Banco da Fé, incluindo listas de investidores, planilhas de rendimentos e correspondências com advogados, instruindo como contornar a legislação brasileira. Na mansão dos Hernandes, a descoberta foi ainda mais impressionante. Um cofre com R$ 200 mil em espécie, joias avaliadas em mais de R$ 500 mil e documentos comprovando a existência de contas bancárias não declaradas à Receita Federal. Sônia também foi presa no Brasil, acusada de participação no esquema de lavagem de dinheiro. Pela primeira vez em 20 anos, os dois fundadores da Renascer estavam simultaneamente atrás das grades. Mas a reação da igreja foi novamente surpreendente. Em vez de abandonar os líderes presos, milhares de fiéis se mobilizaram numa campanha pela liberdade do casal. Com Estevão preso em Miami e Sônia detida no Brasil, a Igreja Renascer entrou em colapso total. Sem a liderança carismática do casal, a instituição perdeu rapidamente sua capacidade de arrecadação. Os templos, antes lotados aos domingos, começaram a esvaziar. Muitos fiéis finalmente perceberam que haviam sido vítimas de um golpe sofisticado, disfarçado de religião. Outros, ainda fiéis ao casal, simplesmente não tinham mais dinheiro para investir. A situação financeira da igreja tornou-se insustentável. As contas não pagas se acumulavam: fornecedores, funcionários, aluguel dos templos, financiamento dos equipamentos de televisão. Em 6 meses, a dívida chegou a R$ 8 milhões. Mas o pior ainda estava por vir. Em agosto de 2007, o Ministério Público Federal apresentou a denúncia criminal contra os Hernandes. As acusações eram graves: formação de quadrilha, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra o sistema financeiro nacional. A denúncia revelou detalhes impressionantes do esquema. Durante 15 anos, o casal havia lesado mais de 3 mil investidores, causando prejuízos de aproximadamente R$ 50 milhões. O Banco da Fé havia funcionado como uma sofisticada operação criminosa. Em setembro do mesmo ano, Estevão foi extraditado dos Estados Unidos para o Brasil. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, ele encontrou centenas de jornalistas e alguns poucos fiéis ainda fiéis. Sua primeira declaração foi emblemática: "Eu voltei para provar minha inocência. Deus sabe que nunca roubei ninguém. O que fizemos foi ensinar o povo a prosperar através da fé." Mas as evidências contra o casal eram esmagadoras. Durante o processo, dezenas de vítimas prestaram depoimento. Aposentados que perderam a casa, famílias que ficaram na miséria, comerciantes que faliram, todos por acreditar nas promessas do Banco da Fé. Uma das histórias mais tocantes foi a de Seu Manuel, um metalúrgico aposentado que havia investido R$ 120 mil na igreja, toda sua reserva para os últimos anos de vida. "Eu acreditei que Deus ia multiplicar meu dinheiro", disse ele em lágrimas durante o julgamento. "Perdi tudo e agora vivo de favor na casa da minha filha." Em 2009, chegou a sentença final. Estevão foi condenado a 9 anos de prisão. Sônia recebeu 7 anos. Além das penas de prisão, o casal foi obrigado a ressarcir as vítimas em R$ 50 milhões.
valor que nunca conseguiram pagar integralmente. O império do Banco da Fé havia chegado ao fim, mas as cicatrizes deixadas em milhares de famílias brasileiras permanecem até hoje. Hoje, 15 anos após o escândalo, Estevão e Sônia Hernandes tentam reconstruir suas vidas longe dos holofotes. Cumpriram suas penas em regime semiaberto e voltaram às atividades religiosas, mas numa escala muito menor. A Igreja Renascer ainda existe, mas é uma sombra do que foi. Tem apenas algumas dezenas de templos, comparado aos 400 do auge. A memória do Banco da Fé assombra qualquer tentativa de crescimento da instituição. As vítimas do esquema nunca foram integralmente ressarcidas. Muitas famílias nunca se recuperaram financeiramente do golpe. Aposentados morreram na miséria. Pequenos empresários nunca conseguiram reabrir seus negócios. Jovens casais tiveram seus sonhos destruídos. Mas talvez a lição mais importante dessa tragédia brasileira seja sobre a facilidade com que a fé pode ser manipulada por pessoas inescrupulosas. O Banco da Fé funcionou porque explorou algo muito profundo na natureza humana: o desejo de acreditar que existe uma solução mágica para os problemas financeiros. Os Hernandes não inventaram a teologia da prosperidade, mas eles a levaram ao extremo, transformando uma igreja numa máquina de fazer dinheiro. E milhares de brasileiros pagaram o preço por essa ambição desmedida. A história da Igreja Renascer nos ensina que não existem milagres financeiros. Que promessas de enriquecimento fácil, mesmo quando vêm de líderes religiosos, devem ser sempre questionadas, e que a fé verdadeira não se mede pelo tamanho da conta bancária. O Banco da Fé foi um dos maiores golpes da história brasileira, não apenas pelo valor envolvido, mas pela crueldade de explorar a fé das pessoas para fins criminosos. É uma cicatriz que permanece na memória coletiva do país como um lembrete de que nem sempre aqueles que pregam a palavra de Deus têm boas intenções. E vocês, que acompanharam essa história até o final, aprenderam sobre um dos capítulos mais sombrios da história religiosa brasileira. Um capítulo que nos ensina a importância de questionar, investigar e nunca entregar nossas economias baseados apenas em promessas, mesmo quando essas promessas vêm acompanhadas de amém. Se essa história tocou vocês tanto quanto tocou a mim ao pesquisar cada detalhe, deixem o like para que mais pessoas conheçam a verdade sobre o Banco da Fé. Compartilhem com aquela pessoa que precisa saber que não existem milagres financeiros. E se vocês querem mais histórias reais sobre golpes e esquemas que chocaram o Brasil, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque toda semana eu trago para vocês casos que mostram como a ganância e a manipulação podem destruir vidas inteiras. Nos comentários, me digam, vocês conheciam a história completa da Igreja Renascer? Conhecem alguém que foi vítima desse ou de outros esquemas religiosos? Vamos conversar sobre como se proteger dessas armadilhas.